Glória a Deus, então, Jó, capítulo de número 42, verso de 1 ao 6, você pode segurar sua Bíblia aberta, nós vamos conversar a respeito de algumas coisas. Nós estamos dando sequência na nossa série de mensagens com o tema Não Perca a Esperança. Na semana passada nós falamos um pouco sobre Abraão, o que a Bíblia, Paulo fala aos romanos a respeito de Abraão, que ele esperou contra a esperança, ele creu contra a esperança e se tornou vitorioso naquilo que Deus tinha para a vida dele. Aprendemos várias coisas que nos abençoaram e vivemos um tempo onde de fato precisamos ser despertados em nosso coração sobre a importância de nós mantermos aceso em nosso coração a chama da esperança. Mantermos aceso dentro de mim e de você a esperança de que as coisas podem melhorar. Nós falamos semana passada que quando se acaba a esperança, muita coisa se acaba em nossa vida, acaba o desejo de fazer algo novo, acaba a vontade, o ânimo, várias coisas, na verdade, nossa vida vai cessando quando se acaba a esperança. Essa semana eu digitei lá no Google, como ter esperança. Sabe quantos resultados apareceu ao digitar esse tema, como ter esperança? Apareceu 62.600.000 resultados de como ter esperança. Isso mostra, eu fiz outras pesquisas de outros assuntos que seriam importantes em nossos dias, e nenhuma chega nem perto da metade dos resultados de uma pesquisa de como ter esperança. E isso mostra como o tempo em que nós vivemos, as pessoas estão desesperadamente procurando uma forma de ter esperança, procurando um jeito, alguma maneira de que a esperança não morra no coração dela. Pois nós vivemos tempos difíceis, como temos falado, vivemos tempos complicados, de repente nossa vida pessoal, mas o ambiente, o momento em que nós vivemos na história é um momento complicado que facilmente, se nós não cuidarmos, faz com que a esperança em nosso coração morra. E por isso que há uma grandiosa busca das pessoas em como ter esperança. O que elas precisam fazer para ter esperança no coração delas? As pessoas estão cada vez mais desesperançosas, sem vontade, sem ânimo de continuar a viver e, consequentemente, elas não conseguem esperar que algo novo possa acontecer. Mas na Bíblia nós encontramos inúmeras coisas, razões e motivos que podem trazer esperança ao nosso coração. Na verdade, Cristo é a única esperança em nosso coração. Aquilo que Ele é e aquilo que Ele pode fazer, como vimos semana passada. Que nós não podemos duvidar de quem é o nosso Deus. Nós não podemos nos esquecer de tudo aquilo que Ele pode fazer. E a nossa esperança precisa estar fundamentada justamente nisso. Amém, queridos? Nós vamos ler o texto de Jó, capítulo 42, verso 1 ao 6, que diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Não tem como nós fazermos uma série com o tema de não perca a esperança e deixarmos de lado um homem que passou por situações extremas em sua vida. Não tem como nós falarmos de não perder a esperança, de manter a esperança acesa em nosso coração e deixarmos esse homem que nós chamamos de Jó de fora dessa série. Para nós lembrarmos um pouco a respeito da sua história, de quem ele era, de tudo que ele viveu, eu gostaria de lembrar primeiramente quem era Jó. Quando nós lemos o livro de Jó na Bíblia, no capítulo de número 1, no verso de número 1, fala o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando nós falamos de Jó, nós precisamos lembrar quem é ele. E quando o livro dele se inicia na Bíblia, já inicia falando quem ele era. Que era um homem da terra de Uz, cujo nome dele era Jó, e passa a relatar algumas coisas importantes da vida dele. Nós sabemos que Jó era um homem rico, na verdade o mais rico da sua época, um homem bem sucedido, mas no capítulo 1 fala que ele era um homem íntegro e reto e temente a Deus e se desviava do mal. A Bíblia inicia falando que Jó era um homem correto.
um homem íntegro, um homem reto, um homem que não se achava maldade nele, por mais que pudesse ser pecador, mas a Bíblia elogia ele dizendo que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando nós continuamos a ler o capítulo número 1, nós percebemos que ele é tão íntegro, reto e temente a Deus, que ele oferecia sacrifício em favor dos seus filhos, porque vai que os seus filhos tivessem cometido algum pecado sem perceber, algum pecado em sua mente, no seu coração. E isso demonstra como Jó era um homem que amava a Deus, que temia a Deus, que desejava fazer a vontade de Deus. E nós passamos a ter mais certeza ainda de quem Jó era, quando nós lemos no capítulo 1, no verso 8, Deus falando a respeito de Jó. Porque chega um momento em qual a Bíblia diz que os filhos de Deus, os anjos, estão perante Deus, e juntamente com esses anjos está Satanás, e Deus pergunta para ele: de onde tu vens? E Satanás fala: eu venho de rodear pela terra, de passear por ela. Então Deus se volta para Satanás e fala o seguinte, né, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós encontramos o relato bíblico no verso 1, falando a respeito de quem era Jó, mas nós encontramos depois os próprios lábios de Deus, como se Deus estivesse tirando uma onda de Satanás, falando: você, já que você está por aí rodeando o mundo, rodeando a terra e observando tudo o que está acontecendo, você observou o meu servo Jó? Você olhou ele, você percebeu quem é ele? Ele é íntegro, ele é reto, ele teme a Deus, ou seja, ele teme a mim e ele se desvia do mal. Já pensou Deus falando isso de mim, de você? Pois é, Deus fala assim de Jó. E a respeito desse homem que é elogiado de tal maneira por Deus, que nós vamos tratar de como não perder a esperança, de como manter aceso em nosso coração a esperança de crer que Deus pode fazer algo melhor amanhã, e principalmente que na eternidade nós temos algo muito melhor do que essa vida e do que essa terra. Se nós fôssemos olhar para Jó com um olhar humano, por que Jó teria que sofrer? Jó não fez nada de errado. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Não teria nenhum motivo, uma causa na pessoa de Jó para que ele viesse sofrer. Mas a Bíblia diz que nessa conversa de Deus com Satanás, Satanás devolve, né, essas palavras de Deus, falando: mas Jó, teme ao Senhor e não se desvia, e não se aparta do mal, porque o Senhor cerca ele com todo cuidado. O Senhor dá para ele tudo o que ele precisa. Ele tem tudo, ele tem bens, ele tem posse, ele tem família, ele tem tudo. Então Deus fala: então você vai lá e pode tocar em tudo. Em tudo nele. Satanás tira os bens, mata todos os animais, as criações que ele tem, os bens vão embora, os filhos morrem. Tudo de uma vez só, uma notícia ruim atrás da outra para um homem que amava a Deus, para um homem que era temente a Deus, para um homem que se apartava do mal. Mas Deus permite que isso tudo aconteça com ele. Mais uma vez Satanás vem até Deus e ele pergunta novamente: viste meu servo Jó, que mesmo você tirando tudo isso, ele continua íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. E Satanás mais uma vez: é por isso, porque o Senhor, na verdade, o Senhor tirou as coisas dele, mas a saúde dele continua intacta, ele continua bem, e Deus permite que ele vá, toque na saúde de Jó, mas não além disso. Satanás vai até onde Deus permite, tira a saúde dele. E nós encontramos nesse momento da história quantas coisas Jó perde nesse momento da vida dele. Já percebeu quantas coisas Jó perde? Jó tem a sua vida afetada em várias áreas. Primeiramente, a vida dele é afetada nos seus bens, no seu lado financeiro. Satanás toca na vida financeira dele, os bens vão embora, a renda acaba. Todos os animais que ele tinha, sejam ovelhas, camelos, tudo aquilo que ele tinha por criação, em um momento vai embora. Os seus bens, as suas posses, de nada ele passa a não ter nada mais. Ou seja, ele é tocado, ele sofre, a vida dele é afetada na vida financeira dele.
E nós vemos um tempo assim, né, que as pessoas estão sendo tremendamente afetadas em sua vida financeira. Mas Jó, ele perde completamente tudo. Mas não fica por aí. Jó também tem uma área da sua vida afetada, que é a vida dos seus filhos. Todos os seus filhos, 10 filhos, morrem de uma hora para outra. Todos os filhos mortos. E nós sabemos como isso, né, isso não é o natural. O natural é, na verdade, os filhos enterrarem os pais, e não os pais enterrarem os filhos. E como isso é sofrido, e Jó perde não apenas um filho, Jó perde todos de uma só vez. Mas não fica aí. Também a saúde de Jó é afetada. A Bíblia diz que ele é tomado por tumores malignos por todo o corpo, desde a planta dos pés até o topo da cabeça. O corpo inteiro dele é tomado por tumores malignos. Ele chega ao ponto de pegar cacos de telha para se coçar, de tão ruim que é o estado físico dele. Mas além disso, o casamento de Jó é afetado. Chega nesse momento que a esposa de Jó chega para ele e fala: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. O casamento, a vida íntima dele, além de perder os filhos, além de perder a sua vida financeira, além de estar debilitado em sua saúde física, o casamento dele é afetado. E como a nossa fé em Deus não pode ser baseado nas circunstâncias, não pode ser baseado pelo momento, não é por causa que as coisas complicam que nós vamos amaldiçoar o nosso Deus e morrer. Mas o casamento dele é afetado, a vida familiar dele, além de perder os filhos, o relacionamento íntimo de marido e mulher é afetado. Mas além disso, o Everton falou na abertura do culto sobre amizade, sobre a importância dos amigos, sobre a importância de nós termos amigos e sermos amigos também uns para os outros. A vida das amizades de Jó é afetada. Depois de ele passar por tudo isso, 3 amigos dele vêm porque se importam, porque estão preocupados com ele, e quando eles chegam e se deparam com o estado de Jó, eles se assentam ao lado de Jó e ficam quietos por 7 dias. Mas quando começam a falar, eles passam a acusar Jó de pecados, de iniquidades, de impiedade. Eles passam a jogar uma culpa e um fardo cada vez mais pesado sobre a vida de Jó. Ou seja, até mesmo as suas amizades são afetadas. Olha quanta coisa que acontece na vida de Jó. Mesmo ele sendo reto, íntegro, temente a Deus e se desviando do mal. Todas as áreas da vida dele são afetadas. Tudo aquilo que nós podemos determinar como importante na minha vida e na sua vida é afetado na vida de Jó. Se nós somos afetados financeiramente, nós já reclamamos, murmuramos, achamos que Deus perdeu o controle. Se nós ficamos doentes, nós ficamos desesperados. Quando o nosso casamento passa por turbulências, nós desanimamos. Mas Jó tem todas as áreas da vida dele afetada. Como ter esperança num tempo desses? Como acreditar que coisas melhores podem vir diante de um momento em que um piscar de olhos, tudo isso acontece? Se acontecesse tudo isso separado, já seria terrível, não é? Se cada momento da nossa vida acontecesse uma dessas coisas, nós já olharíamos para nós e pensamos: nossa, que difícil! Como está complicado, mas acontece tudo ao mesmo tempo. E queridos, tudo isso acontece e Deus permanece em silêncio. Deus não fala nada. E no meio de tudo isso, Jó faz algumas coisas. A primeira delas, Jó questiona: por quê? E é errado você questionar o porquê? Não. Nós falamos semana passada um pouco sobre isso. Não é falta de fé, não é ser incrédulo. Você questionar as coisas que estão acontecendo. Nós encontramos inúmeras vezes Jó falando para com Deus: por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo isso? Por que eu não morro? Por quê? Por que eu nasci? Por que eu não morri no peito materno da minha mãe? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nós encontramos Jó se questionando e questionando a Deus. Mas Jó não faz apenas isso. Além de questionar, né, de perguntar por quê, Jó também ele lamenta.
ele se queixa com Deus. É falta de fé você se queixar do que está acontecendo? Não. É falta de fé e certeza de que Deus é Deus, quando você, diante de uma situação adversa, fala: Deus, além de questioná-lo por quê, você se queixa. Fala: Deus, por quê, né, que essas coisas acontecem? Mas além de questionar, de lamentar, Jó também passa muito tempo desse momento da vida dele se defendendo das acusações, se defendendo daquilo que os seus amigos lançam sobre ele. Ele vai se defendendo, e ele passa todo esse tempo de sofrimento questionando a Deus, né, se lamentando, né, se queixando perante Deus e se defendendo das acusações alheias, das coisas que falavam dele. E durante todo esse tempo Deus permanece em silêncio, nós não vemos Deus falando nada. E se sofrer é ruim, sofrer com Deus em silêncio é bem complicado, não é? Você sofrer e ouvir Deus falando: fica tranquila, Márcia, Tcheres, vai dar tudo certo. Mas quando não acontece tudo isso, e nós nos queixamos e perguntamos por quê, e nos defendemos, e parece que está tudo caindo em cima de nós, e Deus permanece em silêncio. Mas de repente Deus passa a falar com Jó, Deus passa a tratar com Jó. De repente Deus passa a falar, e o interessante é que Deus não responde os questionamentos de Jó. Deus não fala a respeito das queixas dele, Deus não fala para ele a respeito das acusações dos seus amigos, não, Deus não fala nada disso. Deus passa a falar com ele através de perguntas, e através de cada pergunta que ele faz a Jó, ele vai derramando sobre Jó toda a sua grandeza, de quão grandioso é. Ele passa a perguntar para Jó: onde tu estavas quando eu firmei os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu fiz isso e fiz aquilo? Jó, você sabe quanto mede isso, como acontece isso? E a cada pergunta que Deus vai fazer, Deus não está perguntando para Jó para ele responder, mas Deus está revelando para ele e derramando sobre esse momento da vida de Jó quão grandioso ele é, quão maravilhoso Deus é, quão tremendo ele é, e quanto ele está acima de todas as coisas. E é justamente depois de tudo isso que Jó declara o que nós lemos. É depois desse momento em que Deus fala com ele, que Jó faz a declaração que nós lemos no capítulo 42, do verso 1 ao 6. É nesse momento que ele declara essas verdades perante Deus. E é nesses versos que nós encontramos verdadeiros alicerces que nós precisamos fundamentar a nossa vida, para que a esperança não vá embora em tempos difíceis, para que a esperança não morra diante de momentos adversos, como Jó estava passando, para que diante de uma dificuldade por causa de uma pandemia, diante de uma dificuldade em nosso casamento, com a criação dos nossos filhos, numa situação financeira, de saúde, nós venhamos alicerçar a nossa esperança nessas verdades que nós encontramos nesses 6 versículos. Amém, queridos? Nós encontramos primeiramente, no verso de número 2, uma declaração fantástica de Jó. Ele diz, né, então respondeu Jó ao Senhor, e daí no verso 2 ele fala o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diante de tudo isso que nós fizemos, um resumo muito rápido de tudo que acontece com Jó, e diante da revelação de Deus, da sua grandeza, Jó responde a Deus, e fala: Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Depois da revelação dessa grandeza do nosso Deus, Jó não tem mais o que falar a não ser exaltar e declarar quão grande Deus é, de como Deus está no controle de todas as coisas. Quando ele fala: Deus, eu bem sei que tudo podes, ele está exaltando algumas marcas, facetas do caráter de Deus. Nós sabemos que Deus, ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. Nós sabemos que ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é limitado pelo espaço, mas também, como Jó declara, ele é onipotente. Ou seja, ele é poderoso para fazer tudo o que ele pretende fazer. Tudo o que ele deseja, o que ele pretende, ele faz, porque nenhum dos planos dele podem ser frustrados.
Isso tem a ver com esse poder de Deus, com o Deus Todo-Poderoso que se revelou a Jó e se revela a mim e a você na palavra dele, na pessoa de Jesus Cristo. Um Deus que é soberano, que nada está acima dele. Concorda que nada está acima de Deus? Mas às vezes nós nos comportamos como se as coisas fugissem do controle dele, como se Deus perdesse a mão, como se a vida, a terra, a história fosse um caminhão desgovernado, descido abaixo. Mas quando nós vemos essa declaração de Jó, de que ele tudo pode e nenhum dos planos podem ser frustrados, nós estamos declarando o quão soberano Deus é. E é interessante porque essa palavra soberania na Bíblia, ela tem relação com um sistema de monarquia absoluta, que era comum naquele tempo. Ou seja, um rei absoluto, um rei que faz o que quer, sem perguntar nada para ninguém. Ele sabe o que ele quer fazer, ele faz aquilo que lhe apraz, ele faz aquilo que é da sua vontade. Além de não precisar perguntar nada para ninguém, ele não precisa dar satisfação para ninguém daquilo que ele faz. Mas nós precisamos lembrar que nós não estamos falando de um rei terreno, mas sim daquele que é o Rei dos Reis e Senhor sobre todos os senhores, aquele que governa o universo inteiro na palma de suas mãos. Esse é um rei absoluto que faz o que ele quer, que governa todas as coisas segundo o seu querer, segundo lhe apraz, segundo o que ele deseja fazer. Não precisa perguntar para ninguém, consultar ninguém do que tem que ser feito, e não precisa nem dar satisfação de por que ele fez, a não ser que ele queira fazer isso pela sua imensurável graça de dar explicação de por que ele está fazendo algumas coisas. Mas essa é uma verdade, querido, que é fundamental em nosso coração, para nós não perdermos a esperança. É fundamental nós nos lembrarmos, com essa declaração de Jó, que Deus ele pode tudo, até mesmo reverter qualquer situação de uma hora para outra, até mesmo mudar qualquer acontecimento de um dia para outro. Mas Deus também pode todas as coisas no sentido de fazer o que lhe apraz, mesmo que nós não venhamos entender, mesmo que aos nossos olhos seja difícil compreender. Mas Ele é o Deus que tudo pode. E para fazer com que os seus planos não sejam frustrados, Ele pode fazer qualquer coisa, eu entendendo ou não entendendo. Mas eu posso descansar em uma verdade, que Deus é bom, sempre. E tudo aquilo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Nós precisamos ficar espertos a respeito de algumas mentiras que não são novas, mas que botam em xeque essa verdade que Deus é soberano, que pode fazer nós duvidarmos de quão Deus é poderoso. Uma delas é o dualismo, ou seja, às vezes as pessoas, você já viu aquelas fotinhos que a gente encontra na internet, nas redes sociais, né, de uma queda de braço entre Deus e o diabo? Quem já viu essas figurinhas assim? Nunca viu? Né, a gente vê essas coisas, né? Nós não podemos cair nessa mentira, porque o dualismo, ele quer acreditar e nos fazer entender que existem duas forças, igualmente em poder, em soberania, uma do bem e outra do mal. Ou seja, existem duas forças tremendamente poderosas, igualmente poderosas, e essas duas forças, uma é do bem, ou seja, Deus, mas existe uma força extremamente poderosa que é do mal, e esse é o diabo. E às vezes de repente até sem perceber, passamos a acreditar nessa mentira, que coloca o diabo na mesma posição de Deus, coloca o diabo na mesma posição que o Senhor, tão poderoso quanto Deus é. Só, querido, isso não é uma verdade. E a história de Jó nos mostra justamente isso, que o diabo não é
Nós não podemos equiparar o diabo a Deus, porque ele não é tão poderoso quanto Deus é. Na verdade, o poder dele é limitado pelo próprio Deus. Numa fala de Lutero, Lutero declara que o diabo, ele é o diabo de Deus, como se o diabo fosse o cachorrinho de Deus, como se o diabo fosse aquele, né, que Deus permite ele até ali, vai até ali só e deu, toca nisso e deu, faz isso e deu para você, e quando Deus fala para e Deus tem que parar. Às vezes nós colocamos o diabo na mesma proporção de Deus, só que não se esqueça que para o diabo tocar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão para Deus, permissão para o Senhor, e Deus permitiu que ele fosse até determinado lugar, e ele só foi até onde Deus permitiu que ele fosse. Isso nós sabemos, mas às vezes o nosso pavor diante das situações adversas de nossa vida, nós fazemos com que o diabo seja quase mais poderoso que Deus. Até mesmo as coisas ruins que acontecem em nossa vida, Deus é soberano sobre elas. Deus de alguma maneira permitiu que isso acontecesse. De alguma maneira e por algum propósito que não pode ser frustrado, Deus permitiu que as coisas ruins aconteçam. E se nós colocarmos o diabo na mesma posição de Deus, nós nos apavoramos. Mas quando nós nos lembramos que Deus está acima de todas as coisas, e que até mesmo o diabo não pode fazer nada sem que Deus permita, nós descansamos e a esperança mora em nosso coração. Amém, queridos? Lembre-se disso. A gente vê várias discussões a respeito, por exemplo, do momento que nós vivemos a respeito do coronavírus. Querido, Deus, de alguma maneira, por algum propósito, permitiu que isso acontecesse. De alguma maneira, nada parte do diabo. Deus é quem está no controle de todas as coisas. Lembre-se que na história de Jó, não é quem que toca no nome de Jó na conversa entre Deus e Satanás. Quem bota Jó no meio da conversa entre eles? É o diabo que chega e fala, deixa eu tocar em Jó. Não, é Deus quem bota Jó no meio da história. É Deus. Querido, Deus não é pego de surpresa nunca. Deus sabia o que ia acontecer. Deus sabia que se ele tocasse no nome de Jó, o diabo ia falar aquilo, ele ia permitir que o diabo tocasse nele, que ia acontecer isso, aquilo ou aquele outro. Jó não sabia como é que ele ia se comportar, mas Deus sabia. Por que que Deus toca no nome de Jó na conversa com Satanás? Porque Deus já sabia que ia acontecer todas essas coisas, ou seja, foi Deus quem permitiu e fez acontecer tudo o que aconteceu com Jó. Mas para a gente é difícil entender essas coisas, é difícil entendermos isso. Eu quero ler para você, eu nem ia ler isso aqui, mas eu quero ler algo para você que eu achei interessante. Deixa eu achar aqui onde é que está. Uma fala de um camarada chamado John Piper. Ele diz o seguinte sobre o coronavírus. Ele fala o seguinte, presta atenção. O coronavírus foi enviado por Deus. Nossa, Deus faz isso? Esta não é uma época para visões sentimentalistas de Deus. É uma época agridoce. E Deus a ordenou. Deus governa sobre ela. Ele a trará ao fim. Nenhuma parte está fora do seu domínio. Vida e morte estão em suas mãos. Isso é crer na soberania de Deus. Quando eu falo que o diabo que está fazendo esse monte de coisa, eu coloco o diabo na mesma posição de Deus. Quando eu falo que o diabo é o culpado por tudo o que está acontecendo, eu coloco ele no mesmo grau de poder de Deus. Mas ele nunca vai estar à altura do Deus que nós cremos. Deus é soberano até mesmo diante dos momentos difíceis. E por algum motivo, por algum plano que não pode ser frustrado, Deus permite. O mesmo John Piper, ele escreveu um livro, né, que fala, acho que é Cristo e o coronavírus, ou coronavírus e Cristo, uma coisa assim, e ele fala sobre isso, que o coronavírus é um recado de Deus para a humanidade, é um recado de Deus para a humanidade que ele está voltando, e que é urgente que todo ser humano se arrependa, porque Jesus está voltando.
Amém, querido? Isso é soberania de Deus. Mas é tão difícil para a gente entender isso que nós precisamos abrir o olho para uma outra mentira, que é muito clara em nossos dias. O que nós chamamos, o que é chamado de teísmo aberto ou teologia relacional. Alguém já ouviu falar a respeito disso? Teísmo aberto ou teologia relacional. Tem muita gente famosa nos nossos dias pregando na internet que crê nisso. Abra os seus olhos e preste atenção. O que é esse teísmo aberto? Eles acreditam que, diante das desgraças que acontecem, Deus, ele não sabia o que ia acontecer. Ele é pego de surpresa. É mais ou menos dar uma mão para Deus, sabe, para as pessoas não pensar que Deus é ruim, que Deus permite coisa ruim. Não, na verdade Deus não sabia. Deus não conhece as coisas, ele não tem como, prever as coisas que vão acontecer e, consequentemente, ele não consegue prevenir as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Mas Deus é assim? O que a Bíblia fala de Deus? Que Deus sabe todas as coisas. Ele sabe absolutamente todas as coisas. Que Deus, além, esse teísmo aberto ou teologia relacional, eles acreditam que além disso, além de Deus não poder prever o que vai acontecer e por isso não consegue impedir, Ele também não conhece o futuro. Deus não conhece o futuro porque, na verdade, o futuro está em construção ainda. O futuro está em construção. Então nem Deus conhece, porque na verdade está tudo sendo construído ainda. E na verdade isso diminui Deus. Isso coloca Deus num patamar e num padrão muito pequeno. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo para todo sempre. A Bíblia diz que uma das características do nosso Deus é que Ele é imutável. Ou seja, Ele não muda, Ele não se adapta, Ele não se relaciona. E por isso teologia relacional. Porque Deus vai se adaptando, Deus vai se relacionando, Deus não conhece nem o passado e nem o futuro. E por isso Ele não é culpado, vamos dizer assim, das coisas ruins que acontecem. Só que isso é uma heresia, se eu acredito nisso e se eu prego isso. Porque Deus, Ele é soberano, até mesmo diante das coisas ruins que acontecem na minha vida e na sua vida. Como diz Piper, nós vemos um tempo, não de um romantismo a respeito de Deus, de que Deus não pode deixar as coisas ruins acontecerem. Onde está Deus diante de tudo isso que está acontecendo? Não. Deus continua no mesmo lugar que Ele sempre esteve. A vida e a morte continuam na mão dEle. E Ele tem propósitos e planos a serem cumpridos. E como Ele tudo pode, Ele faz qualquer coisa para que os seus planos não sejam frustrados. A única coisa que Deus não pode fazer é ir contra Ele mesmo, é mentir, é ser contra a palavra dEle. Isso Deus nunca vai fazer. Mas Deus é poderoso para fazer toda e qualquer coisa. Amém, queridos? Então abra os seus olhos, porque muitas coisas nesses dias, para explicarem o que acontece, para explicar por que eu sofro, o porquê que essas coisas, por que as pessoas que eu amo morrem, por que está acontecendo isso, e por que eu perdi o emprego, e por que o meu casamento é assim. É muito fácil eu explicar, e falar, não, Deus está alheio a isso, Ele não sabia que isso ia acontecer, então a culpa não é de Deus, não precisa ficar triste com Deus. Não, querido, Deus está no controle de tudo, e Ele sabe todas as coisas que acontecem, e Ele permitiu, ou fez, ou mandou, ou deixou que acontecesse, mas tudo para que se cumpra aquilo que Ele projetou para se cumprir. E descansar nisso, nessa soberania, traz esperança ao nosso coração. Por isso que eu e você, diante das situações difíceis de nossa vida, nós precisamos aprender a nos lembrarmos que Deus, Ele tudo pode. E repete comigo, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E quando eu penso nisso, coloco o diabo no lugar dele e Deus no lugar dele, eu descanso, porque sei que nada vai fugir do controle do meu Deus. Absolutamente nada. Se for necessário coisas boas acontecer, vão acontecer. Se for necessário coisas ruins acontecerem, elas vão acontecer. Mas que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e é muito melhor do que a minha vontade, vai se cumprir, isso eu sei
que vai se cumprir. Amém, querido? Descanse nisso e mantenha o seu coração cheio de esperança. Cheio de esperança. Né? Saiba que o inimigo, por mais que ele esteja fazendo, ou usando, ou alguma coisa fazendo em tempos difíceis assim, ele só faz aquilo que Deus diz até aí. Daí você não passa. Aqui você não toca. Ali você não mexe. Porque na verdade ele é um cachorrinho de Deus. Coloca o diabo no lugar dele e deixa Deus ocupar o lugar principal. Amém, queridos? Olha o que o verso de número 3 diz. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó lhe declara isso e mostra como a nossa visão ela é limitada, principalmente diante de momentos difíceis que nós vivemos. Já reparou como nós ficamos perdidos diante de circunstâncias adversas? Como as coisas ficam complicadas? Já percebeu como você consegue enxergar as coisas às vezes nas dificuldades dos outros e na sua dificuldade você não consegue? Como eu consigo olhar para um problema que o irmão está passando e penso, mas irmão, faz isso, você não está vendo isso, é justamente isso que está acontecendo, mas quando eu me deparo principalmente no meio de um problema, eu me perco, a minha visão se torna limitada, eu não sei aonde ir, o que fazer, o que falar, fico completamente perdido, e é isso que Jó está declarando. Ele fala, né, na verdade falei do que não entendia. Deus, eu falava do que não compreendia, essas coisas são maravilhosas demais para mim. Quando ele passa a entender quão grandioso Deus é, e como nenhum plano de Deus pode ser frustrado, até mesmo na desgraça nós conseguimos ver maravilhas. Mas querido, nós precisamos entender, e quando nós entendemos isso, nós, mesmo que venhamos ficar assim em momentos difíceis, nós não vamos dar tanto valor para aquilo que nós pensamos. Nós não vamos dar tanto valor para aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós pensamos. Porque eu venho a me lembrar, e é tão importante que eu e você venhamos nos lembrar em tempos assim, de que nós nos perdemos em circunstâncias adversas. Nós ficamos perdidos. Nós vemos o que não está acontecendo e não vemos aquilo que está acontecendo. Nós não conseguimos enxergar coisas que Deus faz. E querido, pode ter certeza que em tempos assim, Deus está fazendo coisas que você não consegue enxergar. Jó estava no meio de uma situação onde todas as áreas da vida dele estavam afetadas, não sobrou nada. E em momentos assim nós não sabemos o que fazemos. Mas em todo esse tempo, Deus estava fazendo coisas maravilhosas. Deus estava fazendo coisas tremendas. E quando nós entendemos dessa verdade, de que essa é a realidade minha e sua como ser humano, como descendente de Adão, como pecaminosos que somos, isso é o normal em nós. Mas daí nós precisamos lembrar, ei, Afrânio, você não está sabendo o que está acontecendo, você está perdido. Você não está conseguindo enxergar o que está acontecendo, você está enxergando coisa que não está acontecendo e deixando de enxergar aquilo que Deus está fazendo. Porque na verdade as coisas de Deus vão muito além do que as nossas, muito além daquilo que nós conseguimos enxergar. Nós olhamos e enxergamos a desgraça, o sofrimento, a dor, e de fato está tudo ali. Mas ao mesmo tempo que todas essas realidades estão acontecendo, Deus está trabalhando em um ambiente que nós não sabemos, que nós não conhecemos, que nós não conseguimos enxergar. Enquanto o corpo de Jó era abatido, enquanto as coisas aconteciam, Deus estava trabalhando, e nós precisamos entender isso. Que mesmo que você não veja, Deus está fazendo coisas maravilhosas em você. E pode fazer através de você também. Tem um texto em Isaías que nos mostra o quão Deus é maior, né, do que aquilo que nós podemos fazer. Isaías 55, 8, 9 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Os pensamentos, os caminhos, a vontade de Deus, os planos de Deus, o propósito de Deus, tudo aquilo que Deus tem é muito superior àquilo que nós pensamos, queremos e caminhamos como caminho. E nós não conseguimos enxergar todas essas coisas em momentos assim. Por isso que diante disso, Jó questiona. Por isso que diante disso, Jó se queixa. Por isso que ele perde tempo se defendendo das acusações. Por isso que em momentos assim, nós questionamos, nós nos queixamos, nós murmuramos, nós reclamamos. Nós batemos boca com Deus, nós não conseguimos compreender as coisas que estão acontecendo, porque na verdade a nossa visão em momentos assim é limitada. É limitado. Mas em nenhum momento Deus censura Jó por causa das atitudes dele em tempos assim, porque Deus nos conhece. Nós lemos o livro de Salmos e encontramos quantos salmistas tendo a mesma atitude perante Deus. Você vê isso em Salmos? O salmista se queixando, se lamentando, não entendendo, falando: Deus, aonde você está? E você vê Deus censurando eles? Não, porque Deus nos conhece. Deus sabe a nossa limitação. Nós só não podemos duvidar de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Amém, querido? Eu falei semana passada sobre a importância de nós, juntamente com a esperança, nós perseverarmos. E mesmo que eu me queixe, mesmo que eu questione, mesmo que eu não entenda, eu não posso parar de viver aquilo que Deus quer que eu viva. Isso é perseverança. E quando eu me alimento de esperança e perseverança ao mesmo tempo, eu consigo romper para aquilo que Deus tem na minha vida na frente. Amém, queridos? Entenda que em tempos difíceis a sua visão é limitada. Você não consegue enxergar quantas maravilhas Deus está fazendo. Se lembre que mesmo que a porta se feche, mesmo que a vida financeira seja abalada, mesmo que você fique enfermo, mesmo que você perca quem você ame, mesmo que nós venhamos estar vivendo uma pandemia, né, há mais de um ano, Deus continua fazendo coisas maravilhosas nesse tempo. Amém, querido? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. No verso de número 5 e verso de número 6, olha o que Jó declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Né? Jó declara que ele agora, diante de tudo que aconteceu, diante de toda a situação, eu quero que você preste atenção que, né, Deus não restituiu nada ainda na vida de Jó. Já está restituído. Jó já tem os filhos de volta, já tem o dobro de tudo aquilo que ele perdeu, já está curado? Não, Jó continua na mesma situação que ele estava. E ele vem declarando tudo isso nessa situação. Entendeu? Às vezes é fácil para a gente declarar as coisas quando tudo passou. Mas não, Jó está ainda em toda a situação, ele está enfermo, ele está coberto de úlcera, de ferida, ele continua, de repente a esposa dele, mesmo que está ali, continua falando: Jó, morre, homem, né? Amaldiçoa Deus e morre. Ele continua, os amigos naquela situação, continua tudo igual. Mas ele passa a declarar que Deus é soberano, que Deus está acima de tudo, que Ele pode tudo e que nenhum plano pode ser frustrado. Ele começa a perceber o quanto ele não entendia o que ele estava vendo, o que ele estava falando, que era tudo maravilhoso. E ele também passa a declarar que com tudo isso, ele conheceu melhor a Deus. Que ele conhece melhor a Deus agora. Ele declara: eu te conhecia só de ouvir. Ele não está falando que ele não conhecia, ele conhecia. Porque no começo o escritor diz, e o próprio Deus diz, que ele era temente a Deus. Ou seja, ele conhecia Deus. Mas diante da dificuldade, da dor, da adversidade, ele passa a conhecer Deus muito mais profundo do que ele conhecia até então. Jó
ele declara que o conhecimento dele de Deus era superficial, que por mais que ele fosse temente a Deus, que ele fosse um homem correto, íntegro, se desviava do mal, o conhecimento de Deus era superficial, e com tudo isso que passa, agora ele não conhece apenas de ouvir falar, mas os olhos dele veem a Deus. Ele passa a ter uma intimidade muito maior com Deus, muito maior. Como eu falei que John Piper diz, esse momento que nós vivemos do coronavírus é um grande recado de Deus, de como nós não somos nada, e o quanto eu e você, e a humanidade toda precisa de Deus. É uma grande oportunidade que Deus nos dá, momentos difíceis, de nós nos aproximarmos dele e conhecermos mais e mais e mais dele, porque quanto mais conhecemos, mais esperança nasce em nosso coração. Tem uma frase de Lutero que eu gosto muito, já citei várias vezes aqui, que ele diz o seguinte: existem 3 coisas que nos fazem, que nos levam a conhecer a Deus: a Bíblia, a oração e a dor. 3 coisas que nos fazem conhecer melhor a Deus. Quando nós lemos a Bíblia, né, e ouvimos sermões saudáveis da palavra de Deus, a Bíblia diz que aquilo faz brotar fé em nosso coração e nós conhecemos a Deus. Quando nós oramos e temos intimidade com Deus em oração, né, nós oramos, suplicamos com ações de graças, nós conhecemos mais a Deus. Mas pelo meio da dor, nós também conhecemos a Deus. A dor é uma ótima oportunidade de nós conhecermos mais intimamente o Deus que nós servimos. E nós precisamos entender que momentos difíceis, em que nós não sabemos o que está acontecendo, em que os nossos olhos não se deparam com nenhuma notícia boa às vezes, onde de repente a esperança quer morrer, na verdade é uma grande oportunidade que Deus nos dá, de nós conhecermos melhor a Ele, de nós conhecermos melhor a Ele. Como que eu vou conhecer o Deus de toda consolação se eu não necessitar de consolo? Como que eu vou conhecer Ele como aquele que consola, se em nenhum momento da minha vida eu passo por uma dificuldade que eu necessito de um consolo? Como que eu vou conhecer aquele que traz refrigério para a minha alma, se em momento nenhum eu preciso? Como que eu vou conhecer o Deus que abre porta, o Deus que cura, o Deus que sacia, o Deus que restaura, se em nenhum momento Deus permitir alguma dificuldade na minha vida? Queridos, problemas que Deus, sendo soberano, permite ou manda para a sua vida, na verdade Deus está te dizendo: eu quero que você me conheça mais, eu quero que o nosso relacionamento se aprofunde mais, eu quero que você conheça marcas do meu caráter que você até então não conhece, que você me conheça como você ainda não me conhece, como você nunca me conheceu, para que nós possamos fazer como Jó e declarar: Deus, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus, eu conheci o Senhor só da pregação que eu via no culto, eu conheci o Senhor do que os outros falavam, mas agora os meus olhos te veem. Olhe para os momentos difíceis da sua vida como um grande privilégio e oportunidade de você conhecer mais a Ele. E quanto mais você conhece a Ele, mais você sabe o quanto Ele tudo pode, e nenhum dos planos dele podem ser frustrados. E quanto mais a sua fé está nisso, mais esperança e perseverança nasce no seu coração, e mais firme e forte você consegue enfrentar as situações da sua vida. Quanto mais Jó conhece a Deus, mais ele percebe quem ele é. No verso 6 ele diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quanto mais ele conhece a Deus e a santidade de Deus e a grandiosidade de Deus, e quanto Deus é maravilhoso, mais humilde ele fica. Quanto mais grandioso ele percebe que Deus é, mais ele percebe quão pequeno ele é e quanto ele necessita de conhecer mais e mais e mais e mais a Deus. Querido, permita que Deus se revele em você na sua dor. Deus não faz e não permite que as coisas aconteçam para você perder a esperança, não, é justamente o contrário. É que possa nascer esperança no seu coração diante da revelação daquele que quer se revelar a você. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar que eu quero orar pela sua vida.
Não perca a esperança, amado. Firme a sua vida nesses pilares que nós encontramos Jó declarando, no meio de um problema gigantesco. No meio de um problema gigantesco. Ele percebe e declara que Deus está no controle, creia, Deus está no controle de sua vida. Deus está no controle da sua vida. Deus continua sentado num alto e sublime trono. Continua. Nada fugiu do controle dele. Independente da situação que você enfrenta, independente se já passou de um ano dessa pandemia, Deus, ele continua no controle. Se o diabo está fazendo alguma coisa, é só até onde Deus tem permitido. Mas ele é soberano. Ele é quem está no controle de tudo. Ele pode tudo e nenhum dos planos podem ser frustrados. Se você passa por um momento difícil e tem se queixado, se lamentado, não tem problema nisso. Só não deixa que essas coisas façam apagar no seu coração quem Deus é e o que Ele pode fazer. E conheça mais Ele, querido. Conheça mais Ele. Eu quero desafiar você a orar nesse momento ao Senhor, a colocar diante dele a sua vida, a expor a situação pessoal sua, o que você tem passado na sua casa, no seu coração, as suas preocupações, os seus problemas, até mesmo essa situação da pandemia que nós vemos. Coloque tudo isso, ore ao Senhor. A Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Ore ao Senhor, mesmo diante do problema, confie nele e entregue a Ele a situação que você tem passado. Feche seus olhos, querido. Feche os olhos e ore ao Senhor. Abra os seus lábios, conte para Deus. Se você quer se queixar, se queixe. Se você quer lamentar, lamente. Se você quer perguntar por que, pergunte. Mas ao mesmo tempo de tudo isso, exalte a soberania de Deus e declare quem Ele é e tudo o que Ele pode, mesmo diante das circunstâncias adversas que você vive. Declare a sua confiança nesse Deus. Pede a Ele que Ele se revele a você, que você possa conhecê-lo melhor, que você possa se fortalecer cada vez mais. Ore a Ele, converse com Ele, suplique, lamente, clame, agradeça. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor e oramos gratos ao Senhor, porque sabemos e podemos ver hoje mais uma vez de que o Senhor, independente do que aconteça, nada foge do seu controle. O Senhor é o Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O Senhor pode todas as coisas, Deus. O Senhor pode fazer até mesmo aquilo que nós não entendemos. Mas diante do que nós não entendemos, nós podemos crer de que o Senhor sempre faz o melhor, que a sua vontade sempre é perfeita, de que o Senhor sempre é bom, que a sua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo para todo sempre, que não há nem sombra de variação, de mudança em Ti. E nisso podemos descansar a nossa alma, podemos aquietar o nosso coração, diante das incertezas, diante do que queira vai trazer turbulência ao nosso coração. Nós podemos descansar na sua soberania, na soberania do Senhor. Deus, a minha oração é para que o Senhor se revele a cada um de nós, para que o Senhor revele, Pai, a nós o seu caráter, a sua pessoa, e que possamos te conhecer melhor diante de cada situação que enfrentamos, e que possamos declarar como Jó declara: Deus, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pai, eu peço em nome de Jesus que cada pessoa que me escuta possa ver o Senhor com os olhos dela, possa ter mais intimidade contigo, possa ser fortalecido pelo Senhor. Deus, para o coração que está sem esperança,
que essa palavra traga esperança para o coração que está sem expectativa, que o Senhor, Pai, queime nesse coração a esperança, não nas circunstâncias e nem movido por elas, mas sim fundamentada em Ti, em quem o Senhor é e em tudo aquilo que o Senhor é poderoso para fazer. Eu oro e abençoo cada vida, cada família, Pai, cada pessoa, no nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém, Senhor. Amém, queridos. Creia, querido, fundamente a sua vida em Deus. Não ache que Ele perde o controle das coisas. Não pense que o diabo é poderoso como Deus é. Não pense que Deus não sabe as coisas que acontecem. Não, Deus sabe todas as coisas. E em todas essas coisas Ele ainda por cima cuida de mim e de você. Cuida de mim e de você. Fica o convite de Deus para nós conhecermos mais Ele. Quando o problema apertar, querido, lembre-se, é um convite de Deus para você conhecer melhor Ele. Amém? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.